Pessoal, boa tarde a todos. Neste momento iniciamos a oficina Ensino, Pesquisa e Extensão na perspectiva dos IFES, desafios para o ensino integrado, para a integração com a sociedade e para a produção de tecnologia. O professor Luiz Augusto Caldas, do Instituto Federal Fluminense. A oficina vai ser articulada por mim, Álvaro Neves, diretor do Campus Susana da Graça, do Sul, e relatada pelo colega Eduardo Lemos, diretor-geral do Campus dos Ertos, do Instituto Federal Catarinense. Breve currículo resumido do professor Luiz Augusto. Possui licenciatura em Matemática, mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades pela Universidade Cândido de Mendes. Foi diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos e diretor de Políticas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do Ministério da Educação. Atualmente professor do Instituto Federal Fluminense, onde também foi reitor. Professor Luiz Carlos, bem-vindo. Tarde a senhora. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença e essa plateia, né, que me prestigia, que nos prestigia nesse momento. Bom, eu tenho uma incumbência, né, que não é uma incumbência simples, um tema, né, que obviamente é um tema bastante extenso, ou que sugere, na verdade, diversos caminhos, diversas possibilidades em se tratando da abordagem. E aí hoje pela manhã, né, eu já tinha preparado esse material, aliás, a princípio até ia abandonar, né, o PowerPoint, mas enfim, resolvi usar. E aí fiquei hoje pela manhã, porque ontem eu saí daqui e disse até para a professora Carla que eu ia fazer um exercício tentando dialogar com algumas considerações que eu achei extremamente importantes que ela, né, na intervenção que fez ontem, apresentou, e da mesma forma com alguns pontos que o professor Dênio, naquela, né, fala dele ontem, na abertura, enfim, que ele apresentou. Então, que eu vou tentar fazer aqui, na realidade, puxar um pouco esse tema, tentando dialogar, né, porque eu dizia, e até antecipando para a professora Carla, né, que a gente precisa apurar alguns conceitos, e eu dizia isso até no sentido, né, de perceber o quanto ela é cuidadosa quando ela fala, por exemplo, do território, o quanto ela é cuidadosa quando ela fala em desenvolvimento regional. E eu falei, é importante que a gente tome emprestado esses conceitos, seja da geografia crítica, seja de quem lida com a questão do planejamento, né? Eu acho, tenho falado que um conceito muito utilizado que a ciência ambiental traz ali da química, da biologia, que é o conceito de propriedade emergente. Enfim, eu estou, né, dizendo que a gente precisa talvez tomar emprestado e, obviamente, na própria ciência da educação, alguns conceitos para que a gente aprofunde e reflita, ou quem sabe, estabeleça melhor o lugar, do ponto de vista institucional, né, porque eu acho que ainda cabe essa pergunta, né, quando a gente tem um tema como esse, que ele fala em desafio, né, quando ele fala na perspectiva dos institutos federais, essa expressão na perspectiva dos institutos, eu acho que ainda cabe, ainda que a gente possa alegar que ainda 10 anos, um pouquinho mais, da Lei 11.892, né, mas entendo que é um tempo insuficiente para que se possa dar, e aí a gente vai comentar um pouco isso adiante, imaginar e a compreensão do ponto de vista da sociedade, e eu diria mesmo dos educadores, profissionais aí da educação, sobretudo aqueles que estão fora desse ambiente do trabalho e educação, da pesquisa em trabalho e educação, compreenda, né, porque os institutos, obviamente, eles não se traduzem a partir da soma de atribuições que estão citadas, estão elencadas na Lei 11.892. Né? Alguma coisa na Lei 11.892, evidentemente, nos ajuda, as atribuições estão ali, e a partir dali, alguns pontos adentram, talvez, no ambiente
que pudesse ser mais, eu diria, contribuir para a gente avançar nessa discussão da institucionalidade, ou ajudar um pouco a gente responder, afinal de contas, que são os institutos federais. E ainda assim, né, os documentos produzidos, né, um deles, acho que foi o primeiro documento produzido, aquele Concepções e Diretrizes, com tudo isso, né, eu acho que ainda há muito a se fazer de leitura nas entrelinhas dos textos legais, normativos e mesmo dos documentos que foram produzidos ao longo desse tempo, para que a gente possa, talvez, se posicionar em relação, né, quando a gente fala na perspectiva dos institutos federais, o que a gente está querendo, né? Afinal, o que a gente pode dizer como na perspectiva dos institutos federais. Então, eu, né, tento trabalhar um pouco a partir daí, trazendo aqui algumas, eu diria, contribuições para que, quem sabe, a gente possa, a partir, né, de uma reflexão a partir delas, ou, né, com base nelas, a gente ir avançando no que eu quero antecipar, né? Acho que durante muito tempo eu procurei, né, talvez numa definição, num quadro que pudesse ser estaticamente posto como definição dos institutos federais, e hoje a minha conclusão é de que é muito difícil, ou provavelmente não seja o melhor caminho, você ter, para a definição dos institutos federais, um atributo do que é uma coisa, do que é, de repente, um objeto, e talvez, né, que melhor traduza essa institucionalidade seja a de um processo, né, de alguma coisa que tem uma dinâmica e que, evidentemente, não cabe, né, naquilo que se poderia tomar num sentido mais do que tem lá um recorte definido e definitivo. Então, né, eu estou fazendo aqui só um preâmbulo, que é um pouco por esse caminho que a gente vai trabalhar. E, evidentemente, né, de posse de algumas concepções da educação profissional, da própria discussão da pesquisa dos institutos, questão da extensão dos institutos, né, diante aí de algumas concepções que a gente precisa apanhar, diria, no decorrer da própria trajetória da educação profissional, né, para a gente avançar nesse sentido aí. Alguns nem chamam de nova institucionalidade, né? O professor Galbenço tem circulado, inclusive, pelo país, com um livro que ele lançou, né, eu até utilizo, inclusive, essa expressão, né, que ele chama de reinstitucionalização dos institutos federais, ou reinstitucionalização da rede federal. Então, é um pouco nessa linha que a gente vai caminhar, tá certo? Bom, então são essas as considerações iniciais, né, e com isso, né, acabei não mencionando aqui, eu também vou me reencontrar, né, quando a gente traz a questão do território, traz a questão do desenvolvimento regional, né, eu estou, de alguma forma, estabelecendo uma correlação, uma aproximação entre o tema desse segundo REDTEC Sul com o primeiro REDTEC, que trabalhou, né, a questão, né, do desenvolvimento. A ênfase foi no desenvolvimento, a ênfase foi no território. Né, como eu disse, né, a ideia é fazer uma conexão com as falas, né, da professora Carla, do professor Dênio, né, como disse, a importância da gente aproximar os institutos e a própria educação profissional a partir, né, de uma concepção que é a concepção que a gente defende, seja a concepção dos institutos, para que, a partir desse conceito e a partir dessas definições ou conceitos que são trazidos de outras ciências, nós tentarmos avançar na questão da institucionalização dos CFEs. E aí eu, evidentemente, sem nenhum aprofundamento, né, do ponto de vista da história, mas só tentando me valer também daquela recuperação
breve que o professor Dênio faz, eu estabeleço aqui, numa linha de tempo, né, sem também nenhum rigor do ponto de vista assim, dos marcos dessa cronologia, eu estabeleço, na verdade, quando a gente fala da educação profissional no Brasil, 3 momentos. Né? Um primeiro momento, que é aquele lá das primeiras décadas do século XX, em que, né, a educação profissional, ela ainda que, né, tanto a educação profissional, do ponto de vista das qualificações para uma indústria que, né, praticamente não existia, que emergia, né, quando se diz, por exemplo, que a escola de aprendizes artistas, né, que o Nilo Peçanha, que é lá meu conterrâneo, lá de Campos, ele já apontava um país que ia se industrializar, aquela frase, o país de hoje sai das academias, né, de amanhã sairá das oficinas. Era um período ainda de uma retomada da indústria nacional, da tentativa de se retomar o processo de industrialização do país, que só vai se configurar de fato como hegemônico na matriz econômica no início dos anos 60 e, eu diria, hegemônico politicamente nos anos 37, com a aliança entre o Getúlio, né, eu diria que um certo rompimento, porque Getúlio, nos anos 30 até 37, ele tenta se equilibrar entre os interesses das oligarquias rurais e já de umas representações que falam em nome da industrialização do país. Mas em 37, né, a gente vai ver que esse período é um período bastante destacado do ponto de vista das iniciativas que alcançam a educação do país, né, principalmente nos anos 40, 42, né, e até 46, ainda que ali fora do governo Getúlio, mas ainda sobre, né, os auspícios das iniciativas que foram tomadas ali nos anos 40, 42. Mas, voltando, eu diria que, do meu ponto de vista, as escolas de aprendizes artísticos, os aprendizados agrícolas, os patronatos agrícolas, têm uma única função. Toda relação com o trabalho, ele vem, né, como um anexo, né, ele vem como um elemento muito mais para justificar, né, do que efetivamente alguma coisa que se projeta enquanto qualificação profissional daqueles pobres, né, lá na expressão do decreto 7.500 alguma coisa, que cria as escolas de aprendizes artísticos, os desvalidos, né, da sorte. Mas tanto, e aí eu estou falando, tanto os aprendizados, né, os patronatos, tem uma pequena diferença, mas enfim, são casas corretivas, como as escolas de aprendizes artísticos são casas corretivas. E se utiliza, evidentemente, o trabalho muito mais alinhado com aquela ideia, né, que é a chamada reforma beneditina, né, lá no século V, 6 ou 7, por aí, ele estabelece, correlaciona a questão do trabalho como virtude, né, a questão da religião. Então, a rigor, né, esse primeiro momento, é um momento que, né, a educação profissional e as políticas, todas as decisões que alcançam a educação profissional, elas estão localizadas a partir, eu diria, basicamente desse objetivo. E aí eu coloco controle das camadas populares, né, e evidentemente a educação ao longo da história vai repetir aquilo ali, né, que é acomodar os interesses das elites econômicas desse país. Né? Se aqui o Brasil chegou a formar burguesia industrial ou não, né, mas não se nega que você tem uma burguesia interna, no sentido de uma elite interna,
E a educação, ela, né, ao longo da história, inclusive nesse primeiro momento, ela acomoda os interesses dessa burguesia, tem uma forte, eu diria, participação aí dos interesses das classes, né? O país vai se urbanizando, das camadas também médias, né, de alguns profissionais, né, que até hoje são considerados, né, classe média. Então é basicamente esse movimento que se faz no primeiro momento. A questão do trabalho é só um viés que é trazido a partir dessa ideia, né? Eu diria, a religião traz o trabalho como virtude, né? E depois o nazismo requenta o trabalho liberta, né? Então é basicamente isso. Mas nós temos um segundo momento. O segundo momento, aí sim, que aí eu pego numa linha, são as escolas técnicas, as escolas agrícolas, né? E eu chego até o Cefet, né? Que é um período longo, na verdade, um período que vai ali de 42, 37 você tem um pequeno, mas vai de 42 até 1999, com uma parada que é preciso a gente estudar, quando a gente trabalha um pouco a diferença entre os institutos e os Cefets, por exemplo, você vai perceber que há uma diferença de uma natureza. Quando você fala dos Cefets, que são criados em 78 até 93, que é o Cefet da Bahia, especialmente os 3 primeiros, comparado com os Cefets, e a retomada, na verdade, dos Cefets de 1999 para cá. Na realidade, o segundo momento, como é que se dá esse processo de acomodação? É importante dizer, né, que é exemplo do que aconteceu, né, no surgimento, vamos dizer assim, da Revolução Industrial, né, quando você tem ali uma transição de eras, né, uma expectativa, na verdade, que o iluminismo, a razão, a Revolução Industrial, ela pudesse superar, né, de certa forma superou em parte o atraso, mas ela pudesse construir um outro modelo de sociedade, né? Naquele momento, e em todos os casos onde você tem processos semelhantes, aqui no Brasil foi nos anos 40, você vai buscar a organização, uma estruturação do sistema educacional, né? E normalmente são estruturações que deixam claro, né, um dualismo escolar, um dualismo estrutural, uma escola para um e uma escola para outro. Que eu quero antecipar, né, na minha opinião, está presente agora na reforma do ensino médio, misturado com a Lei 5.693. Tem um tanto das especializações que se puseram lá nas chamadas leis orgânicas do ensino, com, né, a formação compulsória, a formação técnica no ensino médio, né, com a chamada Lei 5.692, mas eu vou voltar a esse processo. Então, na realidade, o que a gente tem no segundo momento é uma acomodação aos interesses de outra natureza, agora sim, os interesses mais efetivamente relacionados à questão da trajetória de desenvolvimento brasileiro, né? Inclusive dos planos de desenvolvimento. Tem um pouquinho lá, né, com o plano, com o Juscelino Kubitschek, o plano de metas. Praticamente não se vê isso um pouco antes no plano SALT. Se vê, né, com muita força do segundo PND. Então a gente tem que ir no segundo PND para a gente entender a questão da criação dos Cefets, né? Quando tem um economista aqui, Antônio Barros de Castro,
cunhou inclusive uma expressão, né, que o Brasil imprimiu, né, nos anos 70, ali com o segundo PND, o que ele chama de marcha forçada. Quando o mundo já sinalizava, a partir da crise de 73, e uma, né, iminente, que veio logo depois, ali em 78, 79, crise do petróleo, né, o país resolveu fazer do ensino médio formação técnica compulsória, e ele cria 3 instituições, né, na projeção ali de acelerar o processo de formação para o trabalho. Então você vê um alinhamento, na verdade, nesse momento, claro, entre, né, os interesses do capital produtivo, os interesses, na verdade, de acomodar aquilo que, do ponto de vista do desenvolvimento, em alguns momentos, se dá a partir do planejamento da economia, sobretudo ali no segundo PND. Bom, e aí eu, né, vou apanhar o terceiro momento, que é exatamente aquele que nos interessa, né? Porque é muito interessante quando a gente apanha escola agrotécnica ou escola técnica, Cefet, né, agrícola, Cefet, você tem algo meio incremental, né? Ou seja, você passa de uma condição de uma escola que oferecia só a formação técnica para uma escola que faz a formação superior, faz a pesquisa aplicada. Acho que não, a gente poderia aprofundar aqui, né, certo interesse ali também em desviar com os Cefets, com a questão dos cursos a princípio de curta duração, a pressão sobre a formação superior, né, tem ali alguns elementos laterais que entram nesse espaço, mas a rigor, né, o que a gente percebe, basicamente, é que se utiliza, na verdade, essas instituições para você acomodar ali os interesses das elites produtivas, né? Apenas uma coisa bem interessante, assim, que às vezes a gente não observa. Por exemplo, nos anos 40, é que quando vem as escolas, quando vem as leis orgânicas, é que o processo seletivo das instituições passa a ser por mérito, né? Criando, inclusive, ali, o início de um fosso, que ele acaba sendo um fosso que, ao longo do tempo, vai, né, aumentando e vai sendo, evidentemente, um elemento, uma dimensão da exclusão, né, porque a educação pública desse país vai perdendo vigor, vai se empobrecendo, e essas instituições acabam recebendo, né, um público por meio dos seus vestibulinhos, por meio dos seus processos seletivos, ou coisa do tipo. Então, ali eu diria que você tem uma alteração de norte, bem lá no início, a questão do INEP. É um dos elementos que pode ser trazido aí. E aí, né, o que tem de diferente, por exemplo, nesse terceiro momento, que a gente fica aí falando da nova institucionalidade, né, da reinstitucionalização da rede federal, né? O que tem, né? O que elementos a gente pode trazer, talvez sublinhar, realçar, trazer para a nossa reflexão, que nos, né, ajude nessa referência na perspectiva dos institutos federais. Né, é o que, evidentemente, a gente vai fazer. Eu até não posso deixar de fazer isso, né? É muito complicado nesse momento, só um parênteses, a gente falar de perspectiva, falar de desafio, né? Muito complicado nesse momento, porque, evidentemente, o que eu vou falar adiante, ele está evidentemente condicionado, determinado
por conjunturas, né? Então, está mais do que marcada nessa RevTech esta posição, né? Está mais do que marcado na história o dia de hoje como um dia de reação e de resistência, evidentemente em nome dos cortes, mas eu pessoalmente acho que o corte é uma parte que sufoca, que objetivamente faz muito mal ao trabalho das instituições, aos estudantes, mas acho que está muito claro para todos nós que esse viés é um viés que ele é muito mais espaçoso, espaçado, muito mais amplo do que a questão que não é simples, é muito complicada, que é a questão do corte. Tá? Acho, como eu disse, que o corte é uma questão narrativa. Acho que tem muitas coisas complicadas da gente lidar, porque há limites, mas tem muita preocupação, porque, na minha opinião, eu não consigo entender essa relação entre a reforma do ensino médio, as ênfases nas diferentes áreas, como uma decisão que ele atende aos anseios da juventude. Para mim é uma destruição do conceito de educação básica. Para mim é a destruição do conceito de educação básica. E aí, quando eu lembro da lei, das leis orgânicas que criaram braços, ensino comercial, ensino normal, ensino industrial, ensino agrícola, ensino científico, e quando eu lembro da 5692, que dizia assim: todo estudante do ensino de segundo grau, que era segundo grau, ele necessariamente, ao final do curso, ele será um técnico. Quando eu lembro disso, e aí eu lembro, quase com a memória também da vivência de quem pegou lateralmente isso, no ínterim, a 5692 de 71 e a 744 de 82, nenhum estudante dos grandes colégios privados, nenhum filho das camadas de renda elevada desse país estudaram em escola e profissionalizou. Você não pode imaginar que o Colégio Ambos, que o Santo Inácio, no Rio de Janeiro, que as grandes escolas privadas desse país tenham formado técnicos. E o que vai acontecer, na minha opinião, nesse momento, é que os estudantes das escolas públicas, sim, esses certamente não terão opção dentro da opção, porque você vai escolher entre a ênfase em ciências, em linguagem, entre a ênfase nas ciências sociais. Imagina, falar em ciências sociais, você quer? Da onde? Está querendo, inclusive, acabar com uma parte do que dá sentido a esse currículo, a palavra que eu evito, mas vou usar, operacionaliza esse currículo, que é a sociologia. Primeiro, isso é improvável, impossível, estruturalmente inalcançável no tempo que a gente tem. Inalcançável. Então, você vai entrar numa escola e falar isso. E a gente. E o que vai acontecer é o seguinte: você tem mais carga horária de matemática, você tem mais carga horária de física, onde encontrar professor de física, porque está difícil, ou você vai ter um pouco mais aqui de português, ciências sociais, o que é isso? ênfase nas ciências humanas, o que é isso?
E profissionalização, sim, nas escolas que já faziam profissionalização. Nas escolas técnicas, no Cefet, nos institutos e coisa que eu vou. Mas, certamente, esse estudante, lá do colégio privado, dos grupos hoje empresariais, né, professora, que dominam a educação privada, que já, inclusive, né, se desencantaram um pouco com a educação superior e se voltaram, né, para as instituições de ensino médio, eu acho que esse estudante, a tendência é que ele tenha uma escola, que é a escola básica, mas para quem pode pagar, né, porque o conceito de ensino básico, que é trazido pela LDB, o conceito de financiamento da educação básica, que é trazido com o Fundeb, né? Não se iludam, porque não é atrapalho de governo. A gente está aí diante do prazo, chegando, né, ao limite do prazo para você renovar a questão da lei do Fundeb. Isso não é, né, um atrapalho, não é uma inaptidão administrativa ou gerencial. Isso está dentro de um contexto. E que é importante que a gente reflita, exatamente porque a gente está provocado a fazer isso, né, por uma porta de entrada, no caso da rede federal, que é a questão do corte orçamentário. Mas que é muito interessante, eu vou apresentar aqui na frente, o professor Ricardo, que é da equipe do professor Gaudêncio, né, tem feito um trabalho interessante, consultando o CIAF. E aí imagina, né, de 2014 a 2018, né, e todos nós que pegamos aí um pouquinho da gestão já a partir de 2014, a gente começou a lidar com muita dificuldade, né? Se provocou um impeachment nesse país com uma coisa chamada pedalada, né? Que foi um esforço que se fez no sentido de não deixar, né, que muita coisa naufragasse. Mas com tudo isso, já em 2014, nós temos, né, uma redução que é acumulada, no caso da educação profissional, isso é um acúmulo nominal, ela dá 27,6%. Bom, mas não é só 27,6%, né? Porque nesse período as escolas cresceram. Aqueles 27% é tirado em cima da redução dos recursos de custeio de investimento no período em que as escolas cresceram, né? Então, se você agora tem um importe, plano acumulado, que é muito, mas é acumulado no intervalo de 4 anos. Isso quer fazer 30, né, no orçamento de um ano. Então, obviamente, né, é um desastre do ponto de vista, né, eu estou reforçando o que está colocando, mas o que eu estou, na verdade, sugerindo é que a gente reflita um pouco mais, porque isso é uma porta de entrada num ambiente em que há um conjunto de outros, né, e eu estou pegando, né, a questão da reforma do ensino médio, né, e no entorno de tudo isso, o que está colocado em xeque é a função do Estado, na verdade, né? Eu recomendo para quem não conhece, um documentário que está no YouTube, chamado A Doutrina do Choque, de uma canadense, ativista, escritora, chamada Naomi Klein, que ela trata exatamente, traz alguns exemplos de como funciona a dinâmica dos seguidores do Milton Friedman, né, dos economistas formados na chamada Escola de Chicago. E aí a gente vai entender, a partir, evidentemente, do ponto de vista da Naomi Klein, né, o que representa, em que
momento, na verdade, esse país está imerso, está inserido. É uma sugestão, né? Documentário A Doutrina do Choque. Né? É um documentário de 1 hora e pouco. É bem interessante. Né? Então ela começa pelo Chile, que a gente acha que é a melhor coisa do mundo, né? E a gente vai entender direitinho como é que se usa pela primeira vez a palavra choque no seio, né, da economia. Mas isso é só um parênteses para ficar aqui a minha contribuição em relação, né, ao que efetivamente nos toma e nos coloca nesse momento e ao que está associado ao corte. Então, eu acho assim que quando eu parei para olhar o título assim, ó, eu parei, a primeira coisa que me ocorreu foi isso. O que é, né, na perspectiva de um Instituto Federal? Né? E aí eu digo que, para além das atribuições, né, da 11.892, nas entrelinhas dos textos e contextos relacionados à criação dos institutos, a própria trajetória da rede, né, por isso, de fato, não é importante que a gente recupere, né, que a gente revisite essa questão da história da rede, na busca da construção da identidade, da institucionalidade. Conecta a educação deve ser aprendida o primeiro é isso, né, que essa trajetória a gente precisa ir para além do que está descrito na lei 11.892. A gente precisa ir às entrelinhas dos documentos, às entrelinhas da própria lei 11.892. A gente tem que partir de um pressuposto, né, que a professora Carla disse ontem, né, que é você defender a educação como um direito e a formação do trabalho como um direito. Né? Formação do trabalho como direito é a formação a partir de uma concepção, porque a gente não está falando de uma concepção qualquer. Então é preciso, porque tem uma desconfiguração aqui que baixou aqui, mas é a ideia de que a gente precisa tomar essas referências aí. Né? E qual é a concepção de educação profissional? E aí eu coloquei aqui, né, que eu acho que os institutos nos convidam a fazer. Depois eu vou chegar ali no conceito, né, que eu acho que é importante. Primeiro, eu acho que é papel dos institutos, e eu estou falando de concepção de educação profissional lato sensu, né, educação e as atribuições do instituto. A primeira coisa que me ocorre é que a gente precisa ampliar o espaço de diálogo entre os saberes científicos e tecnológicos e os saberes construídos nas relações de vida e de trabalho. Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem, e esse é um dado interessante, se a gente olhar para o trabalho dos Cefetes, mesmo de 78, aqueles primeiros que são chamados de cefetões, depois anexou lá o 89, o Maranhão, 93, a Bahia, né, os chamados cefetões, criados ali à luz do segundo PND, os três primeiros, depois tem o Sarney, tem o Antônio Carlos, né, tem toda uma embalagem e um embalo político na transformação sem demérito, até porque todos nós lutamos para isso. Né? Esse é o projeto. Você não tem muito essa história, tem que conversar com o mercado, você tem que trabalhar segundo o mercado. Você não vê essa história da extensão, né? Eu sempre digo que quando a gente traz a questão da extensão para dentro dos institutos, sem negar, né, a importância, ao contrário, reafirmando a importância da educação, do ensino e da própria pesquisa, que eu quero trabalhar um pouquinho ali, porque a gente lida muitas vezes com o que eu acho que são falsas dicotomias. E eu vejo que a extensão é uma coisa que precisa ser olhada, precisa ser talvez mais
importante, ou mais, se recorrer mais à extensão, para a gente matizar, né, essa institucionalidade chamada institutos federais. Então, e um dos caminhos que nós precisamos é aproximar, né, porque eu quero chegar um pouquinho, estou me antecipando, no conceito de território, a partir da geografia crítica, que não é um conceito dimensional, que não é um conceito de chão, mas é um conceito de relações, né, que se colocam dentro de um determinado espaço, né? E aí eu vou um pouco adiante dizer isso. Então, essa é uma questão fundamental, né? Ampliar o diálogo com a sua comunidade. E aí eu quero me antecipar, dizer o seguinte: isso não tem nenhuma, né, apologia à endogenia, ao ensimesmamento. Na verdade, isso é um caminho para que a gente, de fato, possa, eu vou dizer um pouco adiante, que é uma coisa que pouco se observa, a minha opinião, seu ponto de vista, a essência e algumas outras políticas que estão colocadas no entorno da criação e, sobretudo, da expansão da rede federal. Um segundo, né, ponto que eu digo é essa história, né, desse conceito, esse conflito. Né, e ontem mesmo apareceu, é pesquisa pura, é pesquisa aplicada, né? O ministro agora está incomodado porque, né, só a odontologia é citada, ou as ciências humanas são pouco citadas nos periódicos internacionais, né, os estudos de bibliometria, né, praticamente ignoram um enorme número de áreas em se tratando de citação por periódicos internacionais. Está bastante incomodado, né, com essa coisa da produtividade. E, né, eu acho que a gente tem que passar ao lado disso. Para mim, pesquisa é pesquisa, né? E, obviamente, no nosso caso, a gente tem que pensar naquelas pesquisas que sejam benéficas para a sociedade, né? Essa é a questão, né? Se ela é aplicada, se ela é não muito sintonizada com a ideia de um artefato, né, de um produto físico, no sentido físico, né? Paciência. Mas é evidente que a gente não está aqui, a princípio, para estar inserido, no grupo, por exemplo, pesquisadores da rede que estuda o genoma. Né? Mas, né, eu estou dizendo o princípio, reconheço esse caminho é a nossa institucionalidade. Mas essa ideia reducionista, né, muitas vezes com um quê de instrumentalização da construção de artefatos, e eu não estou negando ser parte do processo. Isso compõe você, de repente, fazer uma intervenção para que um produtor agrícola, um microempresário, né, do setor agrícola, sei lá, de serviço, quem sabe industrial, ele possa, né, e aí é preciso também a gente abandonar essa ideia de tecnologia como artefato, não é? Como uma coisa física. Se de alguma forma você aproxima, constrói com ele ali caminhos que possam ser determinantes para você, para que ele, melhor dizendo, potencialize a sua capacidade de gerar renda e trabalho, você está fazendo extensão, você está fazendo ensino e você está fazendo
pesquisa, está transferindo tecnologia, está transferindo conhecimento. Né? Outra coisa, e aí eu vou falar isso aqui com muito, vou contar uma história para vocês. Quando eu estava no Ministério e teve a primeira, aquela Conferência Mundial de Educação Profissional, me deram a tarefa de responder pela comissão temática. Né? E, evidentemente, a construção é uma construção coletiva. E a gente tinha alguns encontros com várias representações. Eu sei que muita gente que conhece aquele auditório do edifício sede do Ministério da Educação. E aí, tinha um tema lá que falava assim, inovação. A gente precisava pautar a inovação e encontrar, né, alguém que falasse sobre inovação. Quando eu falei que a gente precisava, quase me trucidaram. Quase me mataram. Por quê? Porque é uma ideia de inovação muito estabelecida a partir da construção da economia neoclássica. A partir do Schumpeter, a partir dos seguidores de Schumpeter, que diz o seguinte: inovação, seja de processo ou de produto, ele só é bem sucedido quando você tem uma patente e tem um produto na prateleira. Ou seja, quando ele traz, evidentemente, na esfera de circulação, um delta de acumulação maior. Isso é o que está colocado. E aí, eu vou falar, fazendo meio aqui. Às vezes a gente abandona essas ideias e acha que inovação é alguma coisa que está só na esfera, que esteja. Mas há tanta coisa que pode ser ressignificada, ou esse conceito pode ser ressignificado e aproximado à luz de demandas que são demandas sociais, das políticas públicas, né? De você contribuir, por exemplo, para que também a inovação de produto, de processo. Na verdade, a gente precisa parar com o negócio. Educação profissional. Pelo menos aqui se conhece, aqui no Ocidente, ela se dá, ela é uma construção, do jeito que ela está aí, que ela evoluiu. Ela é uma construção que está dentro da estruturação do sistema capitalista. Tem jeito. Né? Então, não dá para a gente sair satanizando isso, satanizando, nós vamos fazer opção, escolha, né? Definir qual é a nossa institucionalidade, qual é o nosso papel. Por que educação como direito, educação pública? Porque é a única possibilidade que você tem de fazer educação para a sociedade. Né? Eu não quero atacar, mas quem estuda história da educação sabe que o Brasil tem um negócio que é a única coisa, pelo que eu conheço na história. E do Brasil, qualquer país republicano, democracia republicana. Nós temos 2 sistemas nacionais de educação profissional. Todos dois são financiados com recursos públicos. Sim, financiado com recurso público, que é 1,2% que está lá do Senai, que eu respeito, é tributo. Tributo é recurso público. Ou não é? Tributo é recurso público. Só tem um detalhe. Tem um que tem uma gestão privada. É muito engraçado. O cara é auditado pela CGU, pelo Tribunal de Contas da União, mas ele não respeita o princípio da anuidade orçamentária, financeira. O cara pode guardar dinheiro em caixa, pode empenhar porque vem depois, negócio de resto a pagar, não tem isso não. Certo? Então, por que esse sistema foi apropriado? Apropriado exatamente porque ele tem que estar alinhado em tese, né? Diz o ministro da Economia, ele serve para fazer outras coisas, não vai entrar nesse mérito. E eu não estou nem desrespeitando, pelo contrário, o sistema que tem contribuição ao país, né? E também sectários, né? É uma posição crítica, mas uma posição do sectário honestamente.
que é isso? Né? De qualquer maneira, eu critico por fazer menos do que podia fazer. Né? Mas é interessante, ele está na mão de uma gestão privada, portanto ela está alinhada com os interesses estritamente privados. Preservar um sistema público, defender e inserir ali a formação para o trabalho como um direito, né, na perspectiva de que ele faça parte da esfera de obrigações do Estado, é evidentemente você defender a possibilidade de fazer educação, formação para o trabalho, não necessariamente centrado no mercado, nos interesses do mercado, mas nos interesses da gestão pública, nos interesses da sociedade, nos interesses do indivíduo, do cidadão. Essa é a grande questão, na minha opinião. Então, por que eu estou indo aí? Eu estou indo aí porque às vezes a gente se recusa a redefinir o conceito, né, de inovação. Precisa ser um conceito ampliado. Não é só produto, não é só ampliação do delta de acumulação quando aquilo está colocado na esfera de circulação. Não é. Definitivamente não é. Né? Você, por exemplo, contribuir, né, o professor Ladislau Douto tem várias experiências, inclusive, fora do país, em alguns pequenos municípios do país, em que esse saber que muitas vezes está dentro de instituições como os institutos federais ou feitos em institutos federais, ele pode ser transferido para melhorar o atendimento ao público que recorre ao sistema municipal de saúde ou a face municipal do Sistema Único de Saúde, que pode ser melhor atendido quando ele precisa, né, recorrer aos serviços que estão na esfera de atribuição dos municípios, do próprio Estado, seja lá. Então, né, a inovação é muito mais do que uma, né, vamos dizer assim, ela é uma invenção, sim, dos neoclássicos, né? Tem lá na figura do Schumpeter, né, quem estuda economia, né, quando ele descobre esse negócio dessa mão que tem aí, o Adam Smith falou que ela consegue distribuir riqueza equilibradamente, não é bem assim não, né? Esse mercado perfeito, né? Não é assim não. As empresas interferem, né? E aí vem toda uma discussão e uma construção que traz, né, a questão da inovação. Mas existe, precisa se ampliar esse conceito. Esse é o desafio que a gente tem, avançar nesse sentido. Né? Eu acho que a gente precisa, né, essa questão respeito à centralidade e totalidade humana, no sentido ontológico e no sentido histórico, estou dizendo ali, né, o trabalho como gerador de renda, no sentido ontológico, no sentido original do trabalho, no sentido da essência humana, o trabalho como, né, o que garante, né, e aí o Saviani que traz muito isso, né, essa discussão de que o trabalho ensina essa relação dialógica entre o trabalho, educação e trabalho. Né? Na medida que você trabalha, você se educa. Na medida que você se educa com uma determinada função, você vai, né, agregando mais valor àquela função. Né? Esse é, né, o sentido natural. Depois, todo mundo conhece a história. Né? Você tem aí o estabelecimento da propriedade privada, a destruição, né, dos meios de produção, a mudança, né, das guildas, né, para a fábrica. Todo mundo sabe, a gente vai ficar perdendo, né, tempo, mas a gente precisa preservar isso que está aí do ponto de vista da formação, né, porque se você não preservar esse sentido, você evidentemente escapa a possibilidade de você pensar o trabalho ou uma formação profissional na perspectiva da centralidade humana. E aqui, né,
uma reflexão crítica em torno dos destinos e o fim do desenvolvimento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí, só para, né, reforçar, né? Me esqueci, estou em frente. Já tem 1 hora, né? Eu falo pra caramba, né? Eu sou uma pessoa que eu não respeito nenhum acordo que eu faço, mas é assim, mas eu vou correr aqui, tá? Tem um textozinho que eu recomendo, pequenininho, 1 página e meia, está na internet, é do Luiz Beluso, eu acho que fez para a revista Isto É, a CNTE trabalha nesse texto, que chama-se Escola e Cidadania. Você botar lá, acho que muita gente aqui conhece. Né? E eu tirei dois trechinhos desse texto, para mim, assim, importantes. O primeiro que ele diz o seguinte, né? Quando a gente fala dessa coisa do mercado, dessa centralidade, não, ele diz o seguinte: trate de conseguir boa educação ou será um dos derrotados pela marcha do progresso. Aí ele grifa isso. Esse é o desafio que os senhores do mundo lançam aos que lutam por bons empregos. Aí ele diz: seria estúpido negar o papel da educação enquanto instrumento de qualificação técnica da mão de obra. Mas os últimos estudos sobre emprego, produtividade e distribuição de renda mostram o óbvio. A boa educação é incapaz de responder aos problemas criados pelos choques negativos que vulneram as economias contemporâneas. Vamos entrar, né, nesse mérito, mas evidentemente a gente passa a partir dos anos 90, alguns autores importantes como David Harvey, né, que inclusive define o que ele chama de pós-modernidade, traz, né, as alterações que acontecem na organização do trabalho, a questão da produção flexível e as mudanças, evidentemente, do ponto de vista do perfil do trabalhador. De qualquer maneira, né, a gente já trabalha com essa ideia, né, e eu estava conversando muito de que basta você qualificar para o trabalho, que aí você resolve, né? Imagina então como é que a gente justifica a expansão, né? Eu estava conversando com o Gaudêncio, uma parte do estudo dele é feito em cima daquele relatório do Tribunal de Contas da União, que todo gestor conhece, né? Todo gestor conhece aquele relatório. E eu nem quero desqualificar o relatório, porque ele é importante, mas eu quero relativizar a interpretação dele, ponderar em relação a algumas coisas, né? Imagina como você achar que você vai formar para o mercado lá em São Gabriel da Cachoeira. Para que mercado? Lá na minha escola, lá em Quissamã, lá no norte do estado, 50 mil habitantes, né? Comunidade grande de quilombola, uma cidade basicamente que gira em torno da gestão pública municipal. Como faz isso? Né? Como que a gente, né, vai fazer? Nós vamos fechar das 661, né? Se a gente for alinhar, né? Esse é o problema. Mas isso é corporativismo? Não. É você situar, na verdade, qual é o papel da educação. Qual é o sentido que você traz de desenvolvimento? Né? Qual é a finalidade dessa instituição nesse lugar? E aí o Beluso diz assim, em redação. É muito bom. Esse texto simples, sim. Às vezes a gente é um pouco, vocês têm um economista aqui, que eu não sou, a gente fica meio receoso em que os caras escrevem um negócio que a gente não entende. Aí você fica meio assim. Mas esse texto aí é um texto muito tranquilo. E evidentemente eu não estou generalizando, eu tenho muito respeito e gosto muito de estudar economia, sou um curioso. A visão simplória e simplista da educação obscurece a tragédia cultural que ronda o terceiro milênio. A especialização e a tecnificação, que é tudo que a gente está fazendo no ensino médio, né? Crescentes
despejam no mercado, aqui e no mundo, um exército de subjetividades mutiladas, qualificadas sim, mas incapazes de compreender o mundo em que vivem. Os argumentos da razão técnica dissimulam a pauperização das mentalidades e o massacre da capacidade crítica. Para que sociologia? Para que filosofia? Para que? E os caras têm a coragem de dizer que há uma sintonia com o mundo quando se faz isso. A coragem, o desplante de dizer o mundo está caminhando no sentido contrário. E isso, por incrível que pareça, as tecnologias, né, ajudaram. Aqui eu sei que tem muitos engenheiros. E quantas performances a gente não assistiu de professor de física, professor de matemática dando aula de cálculo, né? Um quadro cheio, uma loucura. Hoje, isso é fundamental. Continua sendo a linguagem que traduz a ciência. A linguagem que é capaz de dar conta dos avanços da tecnologia. Mas existe hoje um conjunto de softwares, né, que a gente pode pegar, né, os princípios, a base, né, eu diria lá dos conceitos de derivado integral, da física quântica, da física newtoniana, né, pode dar problemas cabeludos, pode trabalhar com espaço N, né? E você vai ter um software que te ajuda, não estou dizendo para tirar. O grande problema é o seguinte: qual é aquela última coisa que eu fiz ali? O destino do desenvolvimento. A que ele serve? Né? Nós estamos precisando mais, muito mais, de que não é só nos nossos cursos técnicos, nos nossos cursos superiores, de trazer, o que o Beluso traz para mim, exatamente isso, daquilo que acrescenta elementos para uma consciência crítica, para você avaliar criticamente. E aí eu vou fazer só um parênteses, né? Lá por volta dos anos 40, 50, você tem um marco assim, no ensino médio integrado, está aí para a gente falar, né? Uma luta histórica entre os humanistas, defensores, na verdade, de uma construção que ela traz os elementos da utopia, né, revelados pela Politecnia de Marx, né, pela Escola Unitária de Gramsci, né? E aí isso era ideologia. E era, de fato, você queria um cidadão. Você não podia, né? E o Saviani tem uma frase, tem uma explicação super interessante para isso. Você fala assim, mas o que é o ensino médio integrado? Ele falou, isso não é uma opção, não. Não é uma opção, não. Isso é uma necessidade. Como assim, Saviani? É uma necessidade. Muita gente só tem condição de chegar até o ensino médio. E aí se profissionaliza que precisa, né, participar da composição da renda da família. E não vai mais adiante. Se você não faz desse estudante e desse trabalhador alguém que tenha a mínima capacidade de exercer a sua cidadania, tenha, né, o conhecimento, o saber. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu queria muito discutir esse negócio de competência, né? Deixa isso para lá. Ou seja, tem que saber, né, para poder, obviamente, fazer, né, alguém capaz de ter o aporte mínimo de saber, de conhecimento para se colocar no mundo. Interessante esse negócio, né? Quando você olha hoje, né, como o perfil do trabalhador, dessa produção integrada, né, que não é mais fracionada,
não é mais terrorizada, não é mais, vamos dizer assim, estruturada segundo, né, a concepção fordista, o referencial fordista, você precisa de alguém que tenha condição de compreender, quase como, evidentemente, vou fazer aqui com aspas, um reencontro, né, com a unidade do trabalho como um todo, evidentemente, obviamente, né, sem a propriedade dos meios de produção, mas você precisa de alguém. Então, tem alguns estudiosos que dizem o seguinte: a questão do ensino médio integrado, uma formação que preserve o conhecimento científico, ele não virá por nenhum referencial utópico, solidário, não, ele virá exatamente pelos interesses do mercado que estão aí pedindo alguém que tenha um conhecimento, né, que é a ciência que dá, né, é a linguagem que permite que esse cara validar com os equipamentos aí, né, que são mais sofisticados do ponto de vista, né, da operação, mais sofisticados do ponto de vista da manutenção, mais sofisticado do ponto de vista, por exemplo, de você supervisionar o seu funcionamento, a sua operação, o seu trabalho. Então, né, bem interessante isso. E aí, como o Beluso acaba dizendo aqui, e aí não é isso, a gente fica dizendo assim, bom, mas por que eu tenho que trabalhar com o mercado, né? Aí alguém, ontem o Daniel fez aqui uma consideração sobre inexistência. Aí eu estava lembrando hoje, até a professora Carla, existem, quem gosta de estudar a história da educação pode ir lá e consultar nos arquivos que a Fundação, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas tem, um acervo todo do Gustavo Capanema. E lá em 34 tem um relatório, o título do relatório é uma pérola: os defeitos do ensino profissional no Brasil. E nos anos 20, um gaúcho chamado Francisco Montouros escreve um relatório e acabando com as escolas de aprendizagens, né? Acabando com as escolas de aprendizagens. E aí tinha um ponto que ele dizia: os gestores são porcaria, para não falar outra palavra, os professores, a mesma coisa. É uma coisa. Ele diz, sabe por quê? Porque todos eles ali foram indicados por alguém que tinha influência política. Ou seja, ele dizia, o relatório dele, né, que era uma população de inaptos, seja para gestão, seja, né, e no caso do ensino naquela época estava muito associado à ideia do cara saber ensinar a prática. Então, aí por isso que as nossas escolas, nesse tempo, recebem também com o debate do café, com a migração de muita gente qualificada para as cidades, eles recebem muitos italianos, alguns suíços, né, que passam a condição de professores dessas instituições. Aí você tem lá o Luiz Antônio Cunha, um grupo de pessoas, né, principalmente o Cunha, né, o próprio Celso Clóvis, que tem alguns registros sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte, então tem, né, antes disso, sim, dois. E é muito interessante quando você olha o relatório do Tribunal de Contas da União, porque todo mundo sabe, quando o relatório, a gente que é gestor, que foi gestor muito tempo, porque durante muito tempo, né, relatório de auditoria contábil. Quando veio a história da auditoria, que olhava para a atividade de fim, foi até aplaudida, mas era preciso mudar a lógica, né? Porque ele transferiu, olhava só para números. Você precisa relativizar a evasão no ProEja, você precisa relativizar uma série de coisas que estão colocadas ali, né? Então, não são números só, né? Então, eu até estava conversando um pouquinho, né, com o Gaudêncio sobre isso, que é extremamente importante aquele relatório. Eles têm usado, os grupos dele até usado dados daquilo ali, mas é preciso ter um certo cuidado. Bom, eu quero só, para fechar aqui, que aí eu vou no ponto certo, né?
veja só uma coisa aqui. Quando a gente pega a Lei 11.892, a gente olha lá no artigo 6º da Lei 11.892, é onde ele trata do seguinte: ele trata da questão do desenvolvimento regional, ele pede para a gente observar as demandas locais, é onde ele investe, por exemplo, diz o seguinte: ó, essas instituições precisam contribuir com o desenvolvimento local. Né? O que eu estou fazendo aqui? Dizendo o seguinte: olha, os IFES precisam ter um contato, uma relação com o seu entorno. Esse entorno, evidentemente, né, ele não está pré-estabelecido. O entorno não está aí, ele pode, né, avançar, ele pode ser uma interação com o outro campus do Instituto, Bom, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O que justifica isso concretamente? O professor Campolino Diniz, ele tem um estudo, né, sobre a dinâmica do desenvolvimento brasileiro aí na primeira década do século XXI. E ele traz aquele mapinha que ele chama de polígono, né, desenvolvimento poligonal, que é como é que se dá o processo de desindustrialização ou de expansão da concentração industrial de São Paulo para fora do estado de São Paulo. Ele diz que é uma desconcentração concentrada, porque ela não é, né, equilibrada. Ela, na verdade, ela basicamente fica concentrada. É esse, né, onde está, por exemplo, a indústria assim, com mais significância do ponto de vista da industrialização. Quando ele olha para a agricultura, ele diz o seguinte, que nesse período das primeiras décadas você tem uma desconcentração da produção de grãos, algodão, cana-de-açúcar para o Cerrado. Você tem o Nordeste, que aumenta a produtividade em função da agricultura, da agricultura irrigada, né? Os caras estão plantando uva, né, ali naquela região do São Francisco, né, interior de Pernambuco. Ele fala na intensificação da produção da cultura, como a cana-de-açúcar, leite, e no caso da cana-de-açúcar em particular, é muito em função da mecanização, né? Muito em função da mecanização. E dentro desse contexto que está aqui, você tem uma descentralização do setor de serviços. O que eu estou mostrando aqui, o que eu quero chegar com isso? O Brasil ainda é um país muitíssimo litorâneo. O Brasil, né, quer dizer, começa nos anos 50, lá com os cepalinos, estudando o subdesenvolvimento, a perceber que havia uma assimetria do ponto de vista da distribuição do desenvolvimento. Né? Nos anos 60, você tem algumas iniciativas, como a criação da superintendência, a mais famosa dela é a SUDENE, isso vem muito alinhada lá com o cepalino, que é o Celso Furtado. Mas a rigor, né, os equipamentos públicos de ciência, de tecnologia, principalmente, no Brasil, ou ele está localizado nas capitais, e evidentemente por uma questão geográfica, ele está praticamente no nosso litoral. Né? O interior, né, ele é muito plotado, uma coisa aqui, outra ali. Né? Você tem aí nos anos, por exemplo, o PND, o crescimento de algumas cidades médias, enfim, mas o Brasil é um país que precisa, né, é um país muito assimétrico do ponto de vista do desenvolvimento. Então, falar em desenvolvimento regional é, evidentemente, você tentar construir, né, uma espacialidade menos, vamos dizer assim, concentrada do desenvolvimento brasileiro. Os institutos federais têm esse, né, vamos dizer assim, tem esse viés do desenvolvimento industrial. Eu estou terminando.
E aí tem um dado interessante, né? Quando a gente olha para onde é que foi a expansão, 94% dos municípios brasileiros são municípios de até 100 mil habitantes. E 64% da rede, né, e aí inclusive consultado, estão localizadas em municípios com até 100 mil habitantes. Ou seja, existe uma inversão do vetor, né? Ele vira das grandes cidades, ele vira dos grandes centros da capital, ele vira para o interior, né? E pouco se percebeu, ou pouco se atenta. O Brasil faz um esforço, exatamente no período da expansão, de criar uma política de desenvolvimento, uma política nacional de desenvolvimento regional. Em 2003, né, o Brasil cria um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, a primeira PNDR do Brasil. Ela é institucionalizada só em 2007, que não dá certo, né? Porque não tem, é muito complicado. No Brasil, todo mundo sabe disso, a conversa entre os entes federativos, né? Por exemplo, essa política dependia da criação de um fundo, ele não é criado. Mas se você reparar, né, a expansão da educação profissional, ela segue, na realidade, a lógica e aqueles elementos que são colocados na PNDR. E aí, eu estou falando na primeira pessoa, eu digo que a expansão da rede federal, ela pode, falando na primeira pessoa, ela pode ser traduzida, definida como uma política nacional de base regional. Né? Ela é uma política nacional de base regional. Por quê? Porque você é uma instituição, ela é uma política, né, que é do país como um todo, e os institutos têm essa, né, o país ele pode atravessar a fronteira do município, ele pode atravessar a fronteira do estado, né? Porque o conceito de região é um conceito que tem sido questionado, o conceito das grandes regiões. Quem estuda desenvolvimento sabe disso, que essa convenção das grandes regiões já não dão conta, e há outras regiões, né? Tem algumas políticas que já são encaminhadas em função, por exemplo, uma parte da região sudeste, né, está ali no vale, né, na região do semiárido, né? Então você tem incentivos para a região, por exemplo, alguns estados do Nordeste que alcançam ali o norte de Minas Gerais. Então, tá com essa divisão convencionada de região, ela está muito, já, eu diria, se não superada, ela tem obstáculos, né, empecilhos para a questão do desenvolvimento. Então, o que acontece? O que são os institutos? É uma política nacional de base regional. A gente precisa, outra coisa, a gente precisa se olhar como rede. Alguém falou de rede. A primeira vez que se utiliza a palavra rede, né, isso que eu descobri estudando um pouco aí, não é nem engraçado aquilo. Quando a gente fala assim, criar rede federal, depois eu cheguei à conclusão que aquilo ali podia ter uma ressalva, porque existe na lei de 59 ali já se usa no dispositivo a palavra rede, não com essa característica que está aí. Mas a gente trabalha muito em pouco em rede, porque o sentido que a lei 11.892 traz é um sentido que eu diria, né, mais de você reticular mesmo algumas ações, e não só no sentido institucional. Você precisa construir relações intercamp, ou intra-instituto e interinstituto, né? Porque a política é uma política nacional de base regional. Essa é a grande, né, eu acho que é a grande sacada. E não dá para a gente olhar só para o instituto sem olhar para a expansão. Estou terminando, né? E aí,
eu queria dizer o seguinte, só isso, né? O professor Eliezer, que está aqui do lado, ele, quando os institutos foram criados, e a gente foi construindo um documento, ele usou um neologismo, que ele dizia que os institutos deveriam vertebrar, né, as políticas. Ele usava essa expressão. Fazer com que você, a partir dos institutos, você dialogasse com outras políticas, né? E aí, se você olhar o conceito de território, que a gente muitas vezes é traído pela ideia do território no sentido físico, né? O território nada mais é do que o diálogo, a ação, a articulação em várias escalas, né? Os geógrafos que estão aqui me corrijam, por favor, né? Mas, né, é o que vários, né, desses geógrafos, o Rafestin, o Clube Rafestin, né, esse menino aqui do Sul, o Rogério Hasbert, né, o Milton Santos, né, esses geógrafos mais alinhados, mais da geografia crítica, trazem. O que é território, na verdade? Território é diálogo. Né? Território é um espaço hierarquizado, é um espaço que tem disputas, é um espaço, na verdade, onde você constrói relações, né? É um espaço que exclui, mas é um espaço que também pode incluir. O instituto, e cada instituto, para mim, é um território, no sentido da possibilidade da articulação. Os campi e os institutos precisam estabelecer, essa é a grande síntese para mim, uma conversa e participar, né, desse processo de territorialização do seu trabalho, que nesse caso é se colocar dentro desse contexto. E aí, eu acho que a gente vai avançando no sentido de construir, né, a nossa identidade. Para fechar, né, o Instituto tem condição de fazer isso, né? Evidente, a gente tem uma autonomia, tem que ser relativizado, a gente é uma autarquia, a gente tem uma instituição federal, né? Lógico que tudo isso, né? Enfim, né? Tudo que a gente que fala, né? É exatamente isso, quer dizer, tudo que está sob né, aquela condição primeira que a gente colocou lá, ou seja, defender a expansão, defender os institutos, é defender um outro projeto de desenvolvimento, é defender um outro projeto de sociedade. Evidentemente que tem um sentido político isso, né? Porque pode ser que alguém queira um modelo de sociedade segregado, queira um modelo de país litorâneo, queira um modelo de país excludente, no sentido espacial e no sentido humano. Tá? Então, o que eu digo é o seguinte: defender os institutos é defender a possibilidade da gente ter as condições, né, eu diria, se não absolutas e totais, mas institucionais, para apontar na direção de um outro modelo de sociedade. E eu acho que a gente não pode simplificar isso. Quando a gente pega a interiorização e pega a interiorização das universidades, aqueles 60 e poucos % ali, chega nos 70 e pouco. O que é muito expressivo em termos de construção de um outro projeto de desenvolvimento. Que é algo, como eu disse, extremamente difícil de você construir no debate político. Né? Por exemplo, estou falando da PNDR. E quem discutiu a PNDR não foi gente pequena, né? Foi, né, o Ministério, né, acho que na época lá do planejamento, enfim, tinha um grupo bom de pessoas, mas é muito complicado. Na hora que chega na política é muito difícil, né? É muito complicado. Os institutos estão aí. Então eu acho que quando a gente defende esse projeto, defende nesse sentido. Né? Tá aqui, eu não vou repetir, né?
depois quem quiser, e aí eu digo quais são as possibilidades. A gente precisa fechar relações internas e a gente precisa fechar relações externas. Isso é que é, por exemplo, o desenvolvimento regional. Tem gente que chama de desenvolvimento territorial, eu não vou ficar entrando nisso, mas que esteja articulado e ligado ao conceito de território, né? Que eu chamo de território social, o socioeconômico, se alguém quiser, aquele que está fechando essas relações internas. E chamo de IFE como território esse fechamento das relações internas. Agora, lógico que complementa isso, para a gente conseguir, não é só ser IFE, ser expansão. Evidente que nesse espaço que está aqui, tem condições objetivas que precisam ser construídas. Lógico que tem. Você tem que ter, por exemplo, uma política de capacitação que opere com esse, vamos dizer assim, opere nesse sentido. Você tem, por exemplo, que na política criar, por exemplo, incentivar pesquisa esse conhecimento do entorno, investigar. Você precisa participar. Vou falar aqui baixinho, só entre nós. Os nossos conselhos são representações só das nossas comunidades internas. Se você olhar os nossos conselhos, tem muita gente que tem que ter, mas a gente tem pouca participação da sociedade. Muito pouca participação da sociedade. A gente precisa repensar isso que está aí. Então, a gente também precisa avançar, trazer essa temática, até porque você precisa, talvez, motivar professores, servidores, montar com essa finalidade, pleitear a sua representação nos conselhos municipais de educação, de desenvolvimento, quer dizer, está pleiteando se colocar nos espaços onde tomam-se decisões. Eu não estou falando só de desenvolvimento econômico, estou falando de socioeconômico, estou falando de educação, estou falando desse movimento dele. Para mim, esse é o grande desafio. E aí, como eu disse, por exemplo, o que é um instituto? Na verdade, ele dificilmente se coloca, do ponto de vista de você definir a sua institucionalidade, como algo que se define e faça parte de um verbete. É alguma coisa, na verdade, que, na minha opinião, ele está colocado dentro de um contexto, de uma dinâmica que o conceito de território ajuda a gente a ficar mais próximo. Bom, eu acho que são esses os desafios. Eu fui um pouco além da conta, mas na verdade são provocações para a gente conversar um pouco. É isso, muito obrigado. O Instituto veio para teimar com as coisas, tem um certo, vamos dizer assim, uma certa contrariedade ao padrão, ao mainstream, enfim. Aí eu pus ali para a gente fechar um pouco de defesa, do José Régio, que é um teimoso, você me puxa por aqui, eu vou por ali, eu insisto em ir pelo lado, oposto ao que você me puxa. Eu acho que esse é o trabalho do Instituto, se a gente não quiser ser uma instituição para conformar nada, mas para transformar. É isso. Pessoal, nós temos ainda 10 minutinhos, 15 minutinhos. Vamos abrir para perguntas ainda. De antemão, já quero agradecer ao professor Augusto. Eu vinha com uma vontade muito grande de ouvir falar de pesquisa. Pesquisa e extensão, você falou bastante pouquinho de pesquisa e extensão, mas que a extensão nos provocou os outros sentidos e conseguiu colocar a pesquisa e extensão no sentido mais amplo que a gente vinha pensando fazer pesquisa para a extensão de forma separada. Então eu muito agradecido. Mas tem um espaço de mais 10 minutos, por favor. Professor, tenho duas questões. A primeira, o senhor falou da questão da expansão litorânea, e hoje de manhã a gente viu a questão do... desculpa. Por gentileza, nome campus. Pois não. Professor Buia, Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais.
O senhor falou sobre a expansão litorânea e hoje de manhã foi apresentado um mapa de onde estão as unidades federais. A rede federal, ela basicamente segue o lado português da parte de Tordesilhas. O lado espanhol você quase não tem nada. Mas claro que tem uma dificuldade. Norte... Tem uma explicação, né? Tem uma explicação. Norte e centro-oeste é questão da localização e etc, etc. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte. Quando o senhor entrou como reitor do IFF, existia um quadro, né? E quando o senhor saiu, claro, teve alguma transformação. Como é que foi essa transformação? Como é que foi isso? Né? Porque quando você vai implementar alguma coisa, você vai ter resistência, você vai ter pessoas que vão agregar as ideias. Então, o senhor pode nos relatar como é que foi isso? Muito rapidamente, só acho que para complementar, você faz um comentário muito interessante, que é um comentário até que quando você olha assim no visual, você fala para os caras recuperaram a linha de Tordesilhas ali, né? Mas a gente também precisa olhar, né, que do ponto de vista territorial, espacial e até hoje, né, do ponto de vista, assim, de alguns limites para você, né, ocupar, não só a ocupação humana, no sentido, né, mais da pessoa em si, mas a ocupação da produção, daquele lado de lá, né, além das características topográficas. Mas, evidentemente, e aí é preciso lembrar, a professora está aqui, Carla sabe disso, né? Quer dizer, nós a nossa última reunião com a presidenta Dilma foi para entregar, na realidade, um projeto que tinha, né, uma proposta de expansão para até 1000 unidades. Quando a gente fala assim, as pessoas acham que você está querendo crescer, é só uma pretensão de ser maior, no sentido, né, mais estéril de ser grande por ser grande. Na verdade, não era nada disso, era a percepção de que, né, a gente precisava continuar avançando nesse sentido de alcançar os pequenos municípios. Então, né, para mim, é uma reforma que não se completa. A gente pode discutir uma série de outras coisas, mas, enfim, quando, por exemplo, na realidade do Federal Fluminense, você de certa forma, né, já apontou algumas coisas. Lógico que isso não é por isso que eu digo que, né, o Instituto em si, ele se revela um território na medida que você estimula o debate, que você provoca o debate, que você constrói relações, né, de construção, né, de alternativas e saídas, né, para aquela instituição. O que né, o Instituto? Eu até estou fazendo uma pesquisa nesse sentido, tentando ouvir, né, algumas representações externas. Eu diria que a gente não chegou, né, assim, ao ápice, ou ficou muito longe disso, mas eu fiz algumas coisas. Conselho de Campos, né, um pouco da minha intuição, um pouco da minha, né, dos meus estudos, eu creio uma coisa, que é o seguinte: você tem uma cadeira vazia no Conselho de Campos, você tem um conselheiro, né, que necessariamente você não repete, você pode até fazer um novo, né? O quanto isso tem sido levado a cabo, né, eu digo, professor Carlos, depois que a gente sai da gestão, no meu caso, eu preferi ficar longe. Às vezes eu não vou pelo mesmo caminho, no sentido mais, vamos dizer assim, preciso do que ir pelo mesmo caminho, é para evitar, né, porque cada um tem, né, e eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que acho, quando na época da discussão dos institutos, e continuo convicto disso desde completado, eu sempre defendi mandatos de 5 anos, sem renovação. Isso está registrado lá na época da... Então eu acho que você tem que ter esse movimento. A gente constrói assim, né, essa coisa do diálogo. Então, assim, essa era uma condição. A gente fez um plano, né, para... nós aumentamos muito o nosso conceito superior, equilibramos, e para isso eu usei um conceito muito interessante, que é o conceito da geografia crítica, chamado conceito de escalas, né? E aí eu encaminhei concurso, assim, uma série de coisas. Eu criei alguns núcleos internos, fiz vamos assim, eu regionalizei, né, a partir de uma determinada escala, de modo que você pudesse fortalecer, porque veja bem,
Como é que eu vou ter um representante? Você tem 3 representantes ou um representante estabelecido por campo. Você tem 15 campos e tem um que tem, por exemplo, é um campus avançado, com um número pequeno de estudantes, um número pequeno, aqui nunca vai ser representado, não vai ter assento, não vai falar em conselho nenhum. Então, na verdade, a gente meio que nucleou isso aí, eu fui fazendo alguns movimentos nesse sentido. E assim, uma coisa que a gente a cidade favorece, eu acho que o interior favorece isso, é que a gente botou o nariz dentro desses conselhos municipais. A gente se articulou com outras empresas, trabalhou com uma incubadora, que é uma incubadora, por exemplo, que envolve a universidade, envolve, por exemplo, outras escolas. Nós estamos construindo alguns movimentos nesse sentido. Eu perguntei, vou falar aqui uma coisa que eu nem escrevi ainda, né? Por exemplo, eu fui o coordenador o CEPRA, ele tem 17 anos, né, na região do norte do Minas. Você está me perguntando, eu estou falando por conta disso. E aí eu perguntei para ele como é que ele olhava, né, para o Instituto. Aí ele falou assim: você sabe que eu sou de uma cidade tal, que evidentemente eu não vou falar aqui, e nem é nenhuma cidade do sul, com tranquilidade, vocês, eu sou de uma cidade tal, né, X, né? Eu fico doido falando. Aí ele me disse assim: minha mãe mora lá, pai da minha família ficou lá, eu vou lá com frequência, eu posso te garantir, né, até porque você está me fazendo uma pergunta, eu tenho o dever de fazer uma perspectiva, que eu sei que você está fazendo um trabalho acadêmico. Hoje, quando eu olho, eu não vejo, por exemplo, na minha cidade, que tem uma unidade do Instituto, o que eu vejo aqui no Fluminense. E lógico que ele não estava falando isso para fazer mente comigo, não, nem precisa disso até. Não é o tipo de pessoa que faz isso. Então, não é nenhum defeito de uma falha de outra. Eu acho que a gente precisa se colocar mais nesse sentido. Mas se você me perguntar, você está satisfeito? Não estou. A gente precisa avançar mais nesse sentido. Você vai me perguntar, foi fácil? Não, porque às vezes está complicado, às vezes a gente discutir isso dentro das nossas instituições. Posso ser sincero, a porta está fechada, está tudo fechado. Não grave isso que está aí. Eu não preciso aqui dizer qual é a minha posição ideológica, né? Acho que ninguém duvida disso, tá? Né? Pelo amor de Deus. Mas, sinceramente, e eu nem estou desvalorizando, às vezes você quer construir um negócio como esse, mas a draga da carga horária é mais importante do que isso. Eu estou sendo sincero, estou sendo honesto, transparente, de alguém que tem toda uma vida, né, todo mundo sabe qual é a minha posição. A carga horária é super importante, mas ela não é regida discutindo em determinados momentos. Ela não pode ser, né, objeto de um comportamento que tem do centrão. Estou sendo honesto, eu vou te dar isso, porque você tem que me dar isso. Não é objeto de negociação. Então é difícil. Aí você vai falar, mas isso é um depoimento de desencanto? Não, ao contrário, meu amigo. Isso só é possível acontecer, a gente só pode avançar porque a gente tem espaço para discutir, né? Porque a gente elege o dirigente, porque a gente, ainda que pare num determinado momento, a gente tem um espaço que a instituição discute. É daí para frente, não daí para cá. Energia, viu? Que saiu hoje uma coisa. Que é um negócio absurdo, deixa para lá, não quero discutir, né, para eu não sair da linha. Né? Não sair da linha. Né? Então é isso, entendeu? Então a gente fez o movimento, concurso público nosso foi, né, nucleou, representação do conselho, deu liberdade, por exemplo, no Campus Centro, fez a carteira vazia, que é uma experiência aqui do Rafael Correia, do Equador, de você, né, criar um ambiente mais inserido, né, na comunidade. É isso, né? A gente é muito estático, né? Não é fácil, né? Por exemplo, às vezes a cidade é um pouco mais aberta, outra não é,
Campos não é uma cidade mais conservadora, mais fechada, uma cidade de matriz econômica, histórica, sucroalcooleira, né, de um patronato muito duro nas relações de trabalho, né? Às vezes o cara acha que você é um agitador, o cara te matiza lá, mas é isso, faz parte. É assim que a gente, eu acho que é assim que a gente vai construir a institucionalidade dos institutos. Obrigado. Mais questionamento, pessoal? Não? Os almoços estão sendo filmados todo o tempo, né? Só para lembrar. Agora que a gente acabou. Eu falei, se ele não cortar, mas deixa eu só falar uma coisa para você, assim, que você me provocou, eu acho que a gente pode aprofundar isso. Você sabe quando é que você tem integração, ensino, pesquisa e extensão? Não, quando você não enxerga, você não tem muita clareza se você está ali naquele lugar com ensino, se você está ali com pesquisa, se você está ali com extensão. Né? Essa é a coisa. E eu acho que, por exemplo, a própria universidade faz pouco isso. Quando você tem dificuldade de dizer se ensino, pesquisa ou extensão, você está falando, tem um negócio aqui diferente que está integrado. Essa indissociabilidade. É isso. Quando a gente divide recursos em três categorias, pesquisa, extensão e inovação, e não divide recursos no categoria de ensino. Não é uma queixa, doutor, por favor, eu sou do FSU. Eu sou reitor do Federal Fluminense. Nós temos uma divisão de recursos, três proreitorias, não temos uma proreitoria de ensino. Isso já é uma diferenciação que se faz dentro da uma discussão para já. Tem, você tem a discussão. O Eliezer está aqui do lado, que é um cara que eu tenho profundo respeito, mas eu fui voto vencido, eu nunca gostei, eu sempre disse, não põe nome de instituto com nome de município. Se você pegar, né, a unidade nossa, que ainda é descentralizada, lá de Cabo Frio, que é um município conhecido, você vai ver que os primeiros documentos eu chamava de Lagos. Né? Então tem muita coisa que a gente precisa, que eu acho que a gente precisa revisar. E por aí entra o orçamento, por aí entra uma série, né? Eu agradeço, né? Muito obrigado. Quer fazer, por favor, entrega? Entregar em nome do